Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Revista. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos em Nova York, nos Estados Unidos, se mobilizaram para exigir melhores condições e direitos no trabalho. A data marcou a trajetória de luta das mulheres por mais espaço na sociedade. Anos mais tarde, por decreto, a Organização das Nações Unidas criou o Dia Internacional da Mulher. Mais de um século depois, o cenário é outro, mas a mobilização continua. A história da humanidade aponta para diferentes papéis do homem e da mulher na sociedade. Não é preciso ir muito longe para entender que a função de cada um era bem determinada. As mulheres que nasceram na década de 30, por exemplo, tinham um único sonho: casar, ter filhos, né? Ter a vida, a própria vida, marido, né? Então, era o que a gente sonhava quando era mocinha, né? Na juventude, Maria Rosa da Paz fez o que era comum entre as mulheres da sua idade. Eu saí do serviço e aí fui cuidar da casa, de marido e parei de trabalhar mesmo. Aí não tinha nem jeito, porque antigamente a mulher não trabalhava fora, depois de casada, era muito difícil, né? Basta caminhar um pouco na linha do tempo para encontrar uma outra geração de mulheres. Agora, elas têm que se dividir entre a família e o trabalho. É muito difícil. No caso, quando eu tive a minha primeira filha, eu precisei de apoio psicológico para isso, porque tudo que acontecia com ela eu me sentia culpada. A gente coloca muita expectativa, né? Quer ser perfeito para o filho, quer que o filho cresça assim, todo rodeado de proteção, de cuidado. E aí, essa rotina do trabalho, essa ausência, te coloca numa situação de culpa muito forte. Então, eu realmente precisei de apoio e esse apoio foi fundamental até para me encorajar a ter outros filhos depois. O tempo no Dia de uma Mulher continuou o mesmo, mas as atividades dobraram. Mesmo no corre-corre da rotina, elas ainda têm tempo para refletir sobre o dilema. O desejo de permanecer uma vida profissional ativa, uma vida intelectual ativa, mas ao mesmo tempo o querer estar sempre dentro de casa, querer controlar todos os detalhes do filho. De acordo com a pesquisa de emprego e desemprego publicada pela Fundação João Pinheiro em março de 2014, apenas 16,7% das mulheres da região metropolitana de Belo Horizonte trabalham no setor de comércio. Bruna Esgromo de Suma abriu essa confeitaria há 2 anos e passou a fazer parte dessa estatística. Eu fiquei mais ou menos um ano pesquisando vários ramos, até eu realmente descobrir que era essa empresa que eu queria ter para mim. Mulheres empreendedoras que buscam se capacitar e se dedicam muito ao trabalho. As jovens de hoje, mocinhas, como diria a dona Maria Rosa, têm um foco no futuro. Mas, mesmo com tanta dedicação, elas ainda não são tão valorizadas como os homens. A pesquisa da Fundação João Pinheiro também mostra que, enquanto a hora de trabalho do homem rende em média R$ 11,25, a da mulher rende apenas R$ 8,67. As mulheres hoje querem ser independentes, querem ser donas de alguma coisa, querem ocupar cargos mais altos numa empresa, estão sempre estudando para isso, né, se formando, fazendo pós-graduação, pensando sempre no futuro e num cargo melhor. E até quem tem mais experiência admira tanta dedicação. O papel da mulher mudou, e mudou para melhor. Muito diferente. As mulheres hoje são guerreiras, hoje elas trabalham, não ficam em casa mesmo, né? Tem os filhos, mas isso não impede delas trabalhar, ajudar o marido, né? nas despesas. Eu acho hoje muito diferente. Muito melhor, eu acho. Para continuar a discutir esse assunto, eu converso agora com Magda Guadalupe, que é professora do Departamento de Filosofia da PUC Minas. Magda, muito obrigado por participar aqui com a gente no Revista. Nessas últimas décadas, quais foram as conquistas maiores da mulher na sociedade? Vamos pensar aqui em termos mundiais.
algumas conquistas foram feitas, mas também alguns retrocessos foram computados, né, em termos de igualdade formal e material entre gêneros e sexos. Então vamos pensar que algumas tantas coisas foram aí conquistadas. Especificamente, vamos pensar, focar no Brasil, desde 1932, vamos pensar que desde que a mulher alcança o direito ao voto e a poder ser eleita nos cargos tanto do Poder Executivo quanto Legislativo, há uma saída da mulher do plano privado para o plano público, e essa é uma diferença muito grande. Então nós temos aí um registro bem pontual de conquistas. E nas últimas décadas, não vamos esquecer que especificamente no Brasil, de forma coincidente, como temos já há alguns anos na presidência da República uma mulher, algumas questões pontuais foram, vamos pensar que elas chamam atenção no que diz respeito a essa ajuda que a Bolsa Família representa, em termos que são mais simbólicos do que reais, mas significa que grande parte das famílias são as mulheres que recebem diretamente esse auxílio, e por meio deles elas podem então garantir algum sustento à família e chefiar a família, não é? E nós temos também uma repercussão com secretarias que, na verdade, pensam nos direitos, a resguardar os direitos da mulher. Isso faz alguma diferença na forma como a sociedade tem trabalhado e se preocupado, pelo menos institucionalmente, com as mulheres. Agora, algo que chama a atenção, especificamente no Brasil, é que parece que houve assim digamos, um leve choque no imaginário patriarcal e machista mesmo de grande parte dos brasileiros, tendo que aceitar que são hoje presididos por uma mulher, não é? Então, essa mudança na presidência da República, ela causa assim um impacto na forma como a nossa política tem sido tratada ao longo dos anos. Eu acredito nos dispositivos legais, acredito na lei, principalmente eu acho que depois de 1988, a nossa Constituição, considerada Constituição Cidadã, tem se preocupado em resguardar esses direitos, né, professora? Sim, e demonstrar que os princípios constitucionais devam ser levados em consideração. Quando alguns deles são ofendidos, ocorrem, então, mais reivindicações da parte das mulheres. E veja que a nossa Constituição é de 88, mas em 2006 foi promulgada a Lei Maria da Penha, levando em consideração alguns acontecimentos bem enfáticos e pontuais. Por um lado, a gente pode ver que o Brasil se preocupa em termos de legitimidade, em termos de legalidade, com as reivindicações e mesmo ainda com essa condição que é diferenciada entre mulheres e homens. E, por outro lado, há uma evidência de que as discriminações e mesmo a violência contra a mulher continua, porque essa lei teve que ser promulgada em 2006, né? E, a partir de então, há um registro enorme, né, nas delegacias de mulheres, especificamente, de atos que atentam contra a dignidade física e moral das mulheres, o que se mostra ainda preocupante no nosso quadro atual. Então, aproveitando essa sua fala, Magda, qual que é o perfil dessa mulher no século XXI? O que ela tem para conquistar além do que já foi conquistado? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente não tem mais, no século XXI, como falar da mulher, essa mulher, a mulher. Porque não existe um perfil universal, abstratamente tomado, que possa representar todas as mulheres. Vejo que em grupos diferentes podemos citar pelo menos dois. Num grupo específico em que há mulheres brancas de classe média, já com curso superior e com uma profissão reconhecida socialmente, esse grupo se destaca nas suas demandas e nas suas conquistas em muito de grupos de mulheres em que há mulheres negras que são mais pobres, que nunca tiveram oportunidade de estudar, que sofrem violência de toda a espécie, tanto pela etnia, raça, como pela classe e por serem mulheres. Então, tem hora que a gente vê que isso daí, elas até reivindicam isso, né? Que às vezes elas não são contempladas nesses grupos, né? Muitas vezes o que está sendo problematizado num grupo não tem a extensão de
de cobrir as necessidades e as demandas de outros grupos. Mas os movimentos feministas têm, na verdade, levado em consideração essas diferenças, né, entre as próprias mulheres, e isso tem sido objeto também de discussão. Agora, você tem que pensar que é uma sociedade que não tem muita chance, a nossa, pensando no nosso planeta, de ir para frente, se nós não levarmos em consideração algo que uma filósofa francesa, lá da metade do século XX, Simone de Beauvoir, nos lembrou no seu livro mais famoso, que é O Segundo Sexo. Se nós não percebermos e reiteradamente não levarmos em consideração que nós vivemos num Mitsein, então ela usa um termo que é da filosofia alemã, nós somos seres que vivemos uns com os outros, que nós convivemos uns com os outros. Se não levarmos em consideração a dificuldade e também a questão que passa a ser interessante de várias perspectivas enquanto um desafio, nós não temos chances de ir para frente, não é? Nós sempre vamos ficar nesses embates que só geram violência e desgastes tanto para os homens quanto para as mulheres. Conviver em termos de diferença sexual e de gênero, não deveria ser só algo conflitivo ou conflitoso, devia ser algo também instigante, interessante, né? Beauvoir está problematizando algo assim, levando em consideração violências, o quadro que a mulher sempre foi, o quadro histórico em que a mulher sempre foi reconhecida como o outro da cultura, mas vamos pensar que se tomarmos cada um de nós, homens e mulheres, como sujeitos da própria história, esse Mitsein, esse viver com, pode ser mais um desafio e algo interessante, ao invés de ser sempre algo desgastante. Que não seja uma luta só pela mulher, que seja uma luta pelo outro, pelo ser humano que está do nosso lado, né, professora? Sim, isso principalmente, mas levando em consideração que nós somos seres diferentes e não somos seres cujas diferenças podem ser diminuídas ou possam ser esquecidas. O reconhecimento das diferenças é que produz a verdadeira igualdade, né, em termos formais. Com certeza. Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Aproveitando aí que o dia está chegando, feliz Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Obrigado, professora. E na luta das mulheres por igualdade e voz, a arte pode ser uma forte aliada. Confira na reportagem de Jaqueline Caixeta. A arte exerce grande influência na luta feminista. Seja no teatro, nas exposições ou em performances, ajuda o público a enxergar diferentes perspectivas sobre o tema, além de ampliar o discurso e o diálogo do lugar da mulher na sociedade contemporânea. Eu acho que o papel da arte, do modo geral, é transgredir o padrão, é incomodar, é trazer questões. Então acho que o papel da arte é esse, é fazer com que essas questões elas possam chegar de um modo que não é tão direto e que vai fazer as pessoas, né, terem um trabalho, atividade de pensar o que está acontecendo. E o que eu tenho percebido é que as feministas têm cada vez mais buscado trabalhar com essas linguagens que elas não são tão diretas, né, que o espectador ele precisa, ele também fazer, né, a leitura disso, perceber o que é que está acontecendo ali. Na exposição Mulheres, o traço poético de Fernando Fiuza, o pintor retrata mulheres de todos os tipos, conhecido por traços que reproduzem o universo feminino com sensibilidade. O artista traz aos visitantes da exposição um pouco da sua percepção sobre o tema. O Fernando ele desenhava mulheres de todos os tipos, né? De todas as maneiras. Então não tinha esse padrão de beleza que tem hoje. A arte ela mexe com todo mundo, né? Não só o desenho, a pintura, mas a música, a fotografia. Então essas formas de expressão, né? Elas estão aí para sensibilizar e para ajudar todo mundo a ver as coisas, né? O mundo com um olhar diferente. Eu acho que ele retratava as mulheres muito por isso também, pelo fascínio que ele tinha pelo mundo feminino, pelo jeito da mulher ver o mundo. O poder do feminino ele está na arte desde sempre. A gente consegue enxergar o feminino em todos esses lugares, né? Não tem dúvida nenhuma que desde que esses espaços foram abertos, eles têm sensibilizado cada vez mais as pessoas para ter os homens todos que visitam, para aguçar o seu lado feminino, que é o lado exatamente da sensibilidade.
A exposição Mulheres, o Traço Poético, de Fernando Fiuza, fica até dia 13 de abril no Centro Cultural Banco do Brasil. A entrada é franca. Para mais informações, você pode acessar o site culturabancodobrasil.com.br. Vamos fazer uma rápida pausa. Na volta tem muita coisa bacana no Revista. Você acompanha aí como ficou a Sala Minas Gerais, que é a nova casa da Orquestra Filarmônica. Tem também o nosso passo a passo para quem quer aprender a fazer pipa. Não saia daí, até já!